Senhor Jesus, Meire, Aline, mãe de Wanda, boa tarde, Renato Rodrigues. Estou pedindo para acenar aqui com a mãozinha, deixa eu acenar aqui. Que as mensagens continuam subindo. Paz do Senhor Jesus, eu acredito que estamos aí vencendo um ano de 2021, que nós possamos, né, tá dizendo a Meire aí, que nessa primeira live, que a paz do Senhor, nessa primeira live de muitas de 2021, em nome de Jesus, nós vamos estar com certeza juntos, com mais fidelidade ao nosso Deus, com mais compromisso, com mais sabedoria, a Senhor Danilo, Rosa, Ana Emília Ramos. Fala um pouquinho de você, Ana Emília, que eu não me lembro, não me recordo. Malu, paz do Senhor, boa tarde, Malu. Já voltou de viagem, estava lá na cidade que eu estava curtindo você no Face. Não me lembro agora o nome da cidade, paz do Senhor, Márcia. Estamos aí, né, firme. Eu tenho colocado algumas metas, irmãos, eu tenho orado ao Senhor desde o dia 1º. E não vou falar todas elas, mas algumas metas que sempre a gente costuma, no ministério, no mês de janeiro, nós fazemos uma campanha de 12 dias. 12 dias, sendo um dia para cada mês. E dentro desses 12 dias, né, irmã de Wanda, que está aí, que pode confirmar, irmã Aline, Danilo, e dentro desses 12 dias, então nós colocamos algumas metas na presença de Deus, alguns agradecimentos, já antecipadamente, porque nós costumamos agradecer antes de receber, para mostrar a nós mesmos e ao Senhor que Ele faz segundo a vontade dEle, não a nossa. Então nós fazemos os nossos propósitos, fazemos os nossos pedidos e agradecemos a Deus para que Ele faça conforme a vontade dEle. Então eu tenho, irmãos, recebido muitas bênçãos, e meus irmãos também, dentro dessa campanha que nós fazemos de 12 dias. E eu acredito que o ministério vai estar lançando, eu não sei agora por conta dessa pandemia, né, como que vai estar, mas e a gente vai estar acompanhando esse propósito de 12 dias no mês de janeiro. Nós costumamos sempre fazer no primeiro mês, é claro, porque é o mês que a gente já vai estar colocando o pedido. E uma das minhas metas, irmãos, para a minha vida pessoal, física, eu preciso, não é que eu quero, eu preciso perder peso. E para isso, eu tenho que me esforçar. Eu costumo fazer exames uma vez por ano, graças a Deus está tudo normal, tudo bem. Mas eu sinto que eu preciso me policiar e perder um pouco de peso pela minha altura, pelo meu, até mesmo pelo meu físico, que sempre fui mais magrinha e mais disposta. E ultimamente eu tenho me sentido um pouco cansada, fisicamente. Mas, então um dos meus propósitos, eu até estou com um livro aqui, não fazendo propaganda do livro. Esse livro está comigo já há alguns anos. Quem me passou até esse livro foi a irmã Márcia, mãe da Natália, do nosso ministério. E eu estou com esse livro, e esses dias, fazendo algumas organização, eu me deparei com esse livro. Eu falei, Senhor, eu preciso ter uma mudança de hábito
nas minhas refeições. Tirar doce é bem difícil, porque meu marido gosta muito de doce, ele é um formigão. Então, ele depois do almoço, principalmente, ele gosta de comer o doce. Mas eu preciso me policiar e evitar isso na minha vida e melhorar a minha alimentação. Então essa é uma das metas que eu estou colocando para o meu corpo físico. Outra meta que eu estava hoje de manhã ouvindo algumas orações, pelo WhatsApp até, e eu achei bem interessante. Eu falei, Senhor, eu vou fazer também esse propósito. Muitas vezes nós passamos muito tempo na rede social, no Facebook, no WhatsApp, e meditamos pouco, ou oramos pouco, ou colocamos, né, algumas metas para meditar em primeiro lugar, para ler, para buscar a Deus. Então eu falei com Deus, eu falei, Deus, uma outra meta que eu quero colocar esse ano, antes de entrar em rede social, de ver notícia, de me informar, né, no dia a dia, eu quero fazer esse propósito, Senhor, me ajuda. Lê a tua palavra. Se eu começar lá em Gênesis e ler o primeiro capítulo e for indo um capítulo por dia, irmãos, isso acrescenta muito em sabedoria, em força, em poder, porque as nossas palavras, ela tem poder, e a nossa oração, aliás, as nossas palavras, ela tem força, e a nossa oração, ela tem poder, porque Deus, ele derrama poder sobre nós. Então, eu fiz um estudo dentro desse tema em Provérbios, que eu postei até Provérbios capítulo 3, e algumas passagens de Provérbio, eu estava vendo ontem à noite, para a gente então falar sobre essa passagem. E aqui em Provérbios nós sabemos que tem muita filosofia e tem muitos ensinamentos, que são bons ensinamentos e palavras de sabedoria, de entendimento, que Salomão, que escreveu esse livro e deixou então para nós essas palavras. E aqui fala sobre a insensatez do homem que nunca aprende. Aí eu achei interessante e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Se nós queremos uma vida diferente em 2021, então nós precisamos ter algumas mudanças de hábito, não somente de hábito, mas de estar fazendo algumas coisas, observando algumas coisas. Então nós não vamos conseguir mudar de vida se nós não fizermos em primeiro lugar um planejamento. Não sei se os irmãos costumam fazer um planejamento, o que os irmãos desejam durante o ano, quais as mudanças que os irmãos querem ter nas vossas vidas. E quando nós estabelecemos então metas e determinamos agir de forma diferente, nós temos êxito, irmãos. Mas para isso não depende de mim, não depende de Deus, depende de cada um de nós, porque Deus, ele nos ajuda, mas ele não nos força. Então quando nós determinamos, quando nós estabelecemos e vamos em frente, nós com certeza teremos bom êxito. E é normal, irmãos, nós errarmos, né? E cada vez que nós tropeçamos é uma oportunidade de aprender e melhorar. Então, em cada erro, em cada tropeço, nós devemos observar e falar, eu não quero mais errar, eu não quero mais tropeçar, eu quero melhorar com a ajuda de Deus e me esforçando. E quando nós procuramos bons conselhos, muitas vezes tem sim pessoas idôneas que têm um bom conhecimento dentro da palavra de Deus, muitas vezes um psiquiatra, um psicólogo, por que não? Eu teve momento na minha vida, eu e meu marido, que nós precisamos de ajuda de profissional. Então tudo isso é louvável. Por quê? Porque Deus deixou para nós.
né? Mas, em primeiro lugar, sempre buscar a vontade e o querer de Deus. E dentro mesmo de um tratamento, nós acreditarmos que o maior poder está em Deus, né? E colocarmos Ele acima de todas as coisas. Então, muitas vezes, irmãos, nós aprendemos com o erro de outras pessoas, né? E o nosso progresso, ele se torna, então, mais rápido ainda, quando nós olhamos e aprendemos com o erro de outro. Nós olhamos e falamos, não, isso eu não quero fazer, não vou agir dessa forma. Então, nós vamos aprender, até observando erros daqueles que estão ao nosso redor, no nosso convívio. E em Provérbios 15, 14, diz assim, o sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Então nós devemos observar, devemos pensar antes de falar, né? Para nós então não errarmos tanto, errarmos menos. E todos nós, irmãos, podemos, é normal, né, aprender com fracasso, mas não há uma regra geral ou universal. Cada um age de uma forma, né? E todos nós conhecemos pessoas que quebram a cara, muitas vezes por conta de repetidas vezes fazer a mesma coisa e não aprende nunca. E isso muitas vezes pode acontecer até conosco mesmo. Nós podemos olhar no espelho e falar, poxa, o que eu aprendi em 2020? Que eu errei e eu não quero cometer em 2021. Então nós muitas vezes erramos e persistimos nos nossos erros. Não queremos melhorar, não queremos aprender. Mas graças a Deus que quando nós confiamos e buscamos a presença do Senhor, um conhecimento com sinceridade, nós podemos até ouvir conselho de pessoas que muitas vezes não são tão boas, mas nós então vamos rejeitar esses conselhos e vamos, através do nosso conhecimento, do conhecimento da palavra de Deus, então nos humilharmos e não sermos orgulhosos, porque o orgulho, ele precede a queda. Então muitas vezes eu estou vendo que eu estou errada, que eu preciso melhorar, mas eu não dou esse passo. Eu me sinto, né, numa posição, não vou falar, não vou pedir perdão, não vou pedir desculpa, porque eu sou mais eu, né? Como diz aí o mundo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina a perdoar, nos ensina a tentar, né, nos humilhar perante Deus e ser um exemplo de perfeição como Jesus nos ensinou, como Jesus deixou para nós, seguir os passos dele. Então, quando nós fazemos bem e aceitarmos o conselho do Senhor em primeiro lugar, acima da nossa própria vontade, do nosso próprio achismo, achamos muitas vezes, eu sou sábio, eu tenho entendimento. Não, nós precisamos então pedir ao Senhor o conselho dele e não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Em Provérbios 3, 7, 8 diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e um refrigério para os seus ossos. Então é uma palavra que está aqui em Provérbios 3, versículos 7 e 8. E o versículo 5 e 6 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, quando nós reconhecemos e confiamos no Senhor e não nos estribamos, né? Não ficamos teimosos no nosso próprio entendimento, a nossa própria sabedoria, ele fala que ele vai endireitar as nossas veredas.
esse ensinamento, irmãos, de hoje, dentro dessa palavra de Provérbios, sobre a sabedoria e a obediência ao Senhor, ela é acima de todas as coisas na nossa vida para nós podermos crescer, termos um crescimento. Como a irmã Meire sempre diz, né? Ela fala que, e eu realmente aprendi muito em 2021, junto com os irmãos, eu tenho aprendido muito, porque eu tenho buscado mais na palavra, para estar falando, para estar orando, para estar intercedendo. Então nós sabemos que nós aprendemos sim, muito em 2021. Se nós demos crédito a cada palavra que o Senhor nos orientou, a cada vez que o Espírito Santo nos encaminhou, com certeza nós aprendemos. E vamos continuar aprendendo, né? Jerusa está aí também, a irmã Ivone, e vamos continuar aprendendo todos os dias, para nós sermos então mais sábios dentro da vontade de Deus, porque a palavra dele fala que é saúde para o nosso corpo, é remédio, é saúde para os nossos ossos e refrigério, né? Quando então nós buscamos a orientação de Deus. E isso é uma verdade. Aquele que está mais na presença de Deus, ele é mais saudável, porque ele não é tão ansioso, né? Então que o Senhor possa nos dar, pensem, reflitam, quais são as metas que vocês precisam e querem colocar para 2021. Nós vamos estar orando, vamos estar fazendo então um propósito com Deus e vamos estar colocando esses 12 dias dos 12 meses do ano, o que nós queremos de mudança e precisamos, para que Deus venha então nos ajudar. Bem, meus irmãos, eu sei que em primeiro lugar é a saúde e a paz, é o que nós precisamos, porque com ela a gente consegue correr atrás das outras coisas, né? E que o Senhor então nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração. Vamos orar na água. É algo assim que o Senhor tem colocado no meu coração, para que a gente esteja orando na água, abençoando a nossa água. Se você está em jejum, se você não está em jejum, que o Senhor possa derramar do poder dele sobre a água e acrescentar então a tua fé, nossa fé, porque Deus tem esse poder para derramar, para dar saúde física, saúde mental, saúde espiritual para as nossas vidas. Senhor, não sei se os meus irmãos estão aí com um copo de água, mas Pai, derrama sobre essa água poder, Deus, que ela venha trazer saúde física, mental, espiritual. Venha limpar, Senhor, o nosso organismo, venha trazer bênçãos, ó Pai, que o Senhor derrama dos céus, que nós sabemos que o Senhor derrama sim. Deus, que os meus irmãos possam receber nessa hora, então, a saúde, o poder, a graça, a confiança. Aumenta a fé, Senhor, de cada um e traga, Pai, a paz sobre cada família. Que esse ano de 2021 seja um ano, Senhor, da diferença sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Quando nós fazemos a diferença, Senhor, nós sabemos que muitas coisas podem mudar. Então, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer através dessa água, nos dar sabedoria e entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se os irmãos estão em jejum, entregue o seu jejum. Muitos não conseguem fazer jejum de 4, 5, 6 horas, mas nós sabemos que existe até na rede social um jejum intermitente, que faz bem para o físico. E muitos fazem esse jejum intermitente para emagrecer, para tantas outras coisas. E nós, atrelado a esse jejum, fazemos o jejum espiritual, um jejum que nos deixa mais sensível para chegar à presença do nosso Pai.
para que o Espírito Santo nos dê a sensibilidade de ouvi-lo e que ele possa nos encaminhar em todos os momentos da nossa vida. Senhor, nessa hora, Pai, eu quero te agradecer por esse período que nós passamos falando um pouquinho da Tua Palavra, um pouquinho das nossas metas, ó Deus, para 2021. Que os meus irmãos possam refletir, Pai, colocar, planejar, ó Deus, colocar até num diário, numa agenda, quais são as mudanças que eles pretendem esse ano. Para chegar ao final do ano, Senhor, nós vemos, ó Pai, o que o Senhor nos ajudou, o que o Senhor mudou, Pai, cada área da nossa vida que precisa de uma mudança. Deus, nessa hora eu quero abençoar os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, estamos aí juntos. Vamos procurar estar todos os dias no horário pontual e que o Senhor fale cada dia mais aos nossos corações. Até amanhã, ao meio-dia. Ficam com Deus. Eu os amo. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. Em nome de Jesus.